que Jesus te pergunta algo, não é porque ele não sabe a resposta, mas é porque ele quer te ensinar alguma coisa. Exato. Isso ficou muito forte no meu coração, porque assim, é exatamente o contrário do que a gente vê as pessoas falando, né? Quantas vezes eu mesma já ouvi pessoas falando assim: ai, quando eu chegar no céu eu vou perguntar um monte de coisa para Jesus. Ai, quando eu chegar no céu eu vou querer saber, né? Então assim, todos nós já temos uma lista de perguntas no nosso coração para Jesus. E na verdade, eu andei, assim, como foi algo que ficou rodando, né, na minha cabeça esses dias, eu fui pesquisar, e aí eu vi assim que nos evangelhos foram feitas 183 perguntas a Jesus. E dessas 183, ele respondeu 3 ou 4. Pense aí. Então assim, Jesus não era bom de resposta. Ele não era. Mas em compensação, eu também pesquisei que nos evangelhos ele fez 300 perguntas. Quase o dobro do que fizeram para ele. Né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como a gente tem uma ideia errada do que é ser um líder. A gente acha que a gente tem que ter resposta para tudo, né? A gente, enquanto líder, às vezes, líder que eu falo, gente, é pai. O pai é o líder da sua casa, né? O pastor é o líder da igreja, o diretor é o líder da escola, né? O coordenador é o líder do pedagógico. Quantas vezes a gente acha que sempre tem que ter a resposta na ponta da mão? Que a gente precisa saber tudo. Não que Jesus não saiba de tudo, ele sabe de tudo. Mas o verdadeiro líder, ele sabe fazer boas perguntas. Por quê? Porque as boas perguntas nos fazem o quê? Refletir, pensar, nos examinar, mergulhar. Então eu fiquei pensando nessas coisas, né? Que quando Jesus me pergunta, ele quer que eu mergulhe, que eu vou lá no profundo, dentro de mim mesma, sabe? Que o meu coração possa ser escrutinado a tal ponto que lá dentro só a graça pode me alcançar, porque lá dentro a coisa não é bonita, né? Existe muita obscuridade ainda, existe muito medo, muitas incertezas. Então quando Jesus me chama para esse lugar de pergunta, ele fala: mergulha. E quando eu mergulho, eu preciso estar na companhia de alguém, a pessoa do Espírito Santo. Porque nesse mergulho eu vou ter oportunidade, né, de ser muitas vezes sarado, de ser esclarecido, de tirar as dúvidas, de sair de lugares que talvez uma resposta direta não me fizesse refletir. E eu queria que vocês abrissem Jonas capítulo 4, verso 9. Essa pedagogia, né? A gente fala que é uma pedagogia, é um método muito interessante que Jesus utilizava nas pregações dele. Ele sempre lançava reflexões e perguntas, questionando crenças, questionando posturas. Olha lá, ó, seu primogênito. Né? Então, desafiar crenças, desafiar posturas, levantar questionamentos, abalam nossas certezas. Né? Aquilo que você tinha como certo é abalado. Então, quando os fariseus eles questionavam Jesus, eles vinham com perguntas,
Jesus respondia com outra pergunta. Ele sempre respondia com outra pergunta. Porque quando você responde com outra pergunta, você abre uma porta para a pessoa refletir. E isso é muito interessante, isso é muito forte. Porque se você não tiver uma convicção firmada na palavra de Deus, mas só em religião, só em comportamento, só em cerimônia ou doutrina humana, você cai, né? Aquilo ali desmorona. Então, quantas vezes a gente viu os fariseus ficarem mudos na palavra? Quantas vezes a gente viu que eles ficavam sem argumento? Porque não era real, porque o que eles tinham não era verdadeiro, não era genuíno, era algo instituído para aquela sociedade ali, naquele momento ali, naquela época. Eram cerimônias, eram atos religiosos, eram crenças, né? Controlar. Exato, que era só para manter o povo controlado debaixo de uma mentalidade. E não trazer liberdade, né? A liberdade que Cristo nos chamou. A verdade que Cristo nos chamou. Então vamos lá. Jonas 4, verso 9. A gente já conhece a história de Jonas, certo? Jonas era um profeta da época, onde o Senhor incumbiu ele de uma tarefa. Você vai até Nínive e vai dizer para aquele povo que eu vou descer fogo sobre eles. Eu vou acabar com eles, caso eles não se arrependam. E isso é muito interessante porque isso irritou Jonas. Nós temos um padrão, cada um de nós tem um padrão de conduta, que a gente acha que alguns merecem perdão e outros não. Não é? A gente tem um padrão, e Jonas também tinha. E Deus queria arrancar isso de Jonas. Então, quando você lê Nínive, a primeira impressão que você tem é a compaixão, a misericórdia de Deus foi enviada para aquele povo, para eles serem resgatados das trevas, para eles se arrependerem e virem para a luz. Mas só o povo de Nínive, Jonas precisava ser salvo. Jonas precisava ser liberto. Ele também estava no caminho de treva. Ele também estava no caminho de confusão, de soberba, de achar que às vezes sabia até mais do que Deus. Porque ele naquele momento, ele queria ser o quê? Um juiz. E quantas vezes nós queremos ser juiz da vida do outro, não é? Quantas vezes nós queremos dizer para o outro: seu caminho de pecado vai te levar à morte. Né? Então, é muito interessante esse livro de Jonas. Porque o tempo todo, a gente olha assim, ó. O povo de Nínive diz que Jonas, para rodar a cidade toda, ele levaria 3 dias. No primeiro dia, a cidade se converteu toda. Em um dia, um trabalho que seria de 3 dias, em um dia, aconteceu. Isso irritou mais ainda Jonas. Quanto mais a compaixão e a graça de Deus se estendia sobre aquela nação, mais irritado ele ficava. E Deus vem questionando ele ao longo dos capítulos: Jonas, por que você está irritado, Jonas? E aí no último, que esse é um livro, todas as vezes que eu leio, eu já até pesquisei, porque tem a tradição judaica, tem os relatos, né, os escritos. Então, assim, alguns eles estendem um pouco mais, assim, vamos dizer, as narrativas. Só que nesse livro eu nunca encontrei nada. Então a gente vai ler esse trechinho, capítulo 4, verso 9, ele fala assim: Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Lembra da planta que cresceu sobre ele, e aí Deus soprou o vento, puxou, e aquilo ali deixou ele? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar
ficando irado, a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar dos muitos animais. Ó, Deus gosta dos bichinhos, viu, gente? Quem não gosta dos bichinhos se converte. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? E aí acaba o livro. O livro acaba com uma pergunta. Por quê? Olha, gente, o coração de Jonas estava tão endurecido. E assim, dentro das pesquisas que eu andei fazendo, alguns relatos dizem assim, que o povo de Nínive, no próprio livro fala, era um povo muito violento, era um povo que cometia abominações. E alguns relatos dizem assim, que foi um povo responsável pela morte dos pais de Jonas. Tá? Então, assim, uma nação que matou os pais de Jonas. Então, segundo esses relatos, eles justificam todo esse ódio de Jonas por essa nação. Porque a gente vê desde o início ele dizendo eu não vou perdoar esse povo. Eu não quero compaixão sobre esse povo. Eu não aceito perdão para esse povo. Ele só falta falar isso. Nessa época aqui, haviam outros profetas. Miqueias, Obadias, todos eles são da mesma época de Jonas. Por que Deus não mandou Miqueias ou Obadias? Jonas precisava ser curado. Jonas precisava mergulhar dentro dele mesmo. E todo o livro faz uma alusão a esse mergulho profundo, a esse se soltar e lançar nas águas, né? Se você for ler o livro e for acompanhar as entrelinhas do profundo, você vê Deus chamando ele para se libertar dessas amarras que prendiam o coração dele. Né? Então ele pega um navio, esse navio começa toda uma tempestade, ele vai para o porão do navio e fica lá. O povo está todo no cais, todo mundo em cima gritando, com a mão na cabeça, as ondas enchendo o barco de água, o barco sendo arremessado de um lado para o outro, e Jonas está lá no porão, trufado, né? Com raiva. O capitão chega com ele e fala assim: rapaz, vai orar para o seu Deus, está todo mundo clamando por socorro. Eu não queria clamar a Deus por socorro. Então, quando a gente vai lendo o livro de Jonas, a gente vai percebendo toda a ira, toda a falta de compaixão, de misericórdia. Então, assim, não está escrito na palavra, mas segundo esses relatos, né, essas pesquisas que eu fiz, faz até muito sentido que realmente esse povo possa ter algum tipo de influência na morte, né, dos familiares de Jonas. Ou até mesmo porque era um povo que perseguia, né, o povo que cultuava a Deus. Porque era um povo de muitas entidades, era um povo, né, pagão, era um povo que cultuava muitas cerimônias de sacrifícios, né? Então, assim, certamente era um povo que perseguia outros povos, né? Era um povo sem misericórdia. A palavra fala que eles não eram misericordiosos. Então, assim, tudo isso desencadeou em Jonas uma revolta com Deus. Tipo assim, como você pode amar esse povo? Como você pode querer resgatar eles? E Deus explica para Jonas que esse povo não sabia distinguir o certo do errado. Estranho, né? A gente lê isso. Uma cidade de 120 mil pessoas que não sabia distinguir o certo e o errado. Como assim? Eles não sabiam o que era matar? Eles não sabiam o que era, né, os atos, as atrocidades que eles cometiam? Eles não tinham noção?
É porque é a lei que dá essa noção. Se não tinha conhecimento da lei. Só eu e você que conhecemos Jesus é que sabemos o certo e o errado. Porque a luz chegou para nós. Nós também andávamos nas trevas. Nós também fazíamos coisas que nós julgávamos como certo. E que o mundo continua julgando como certo. Não é verdade? Então, o padrão de certo e errado é o padrão de Deus. Não é o padrão do homem. Então, quando Deus fala isso com Jonas, moça, ele está falando assim: Jonas, quem precisa saber, quem precisa distinguir entre o bem e o mal, é você que já vive, que já sabe, que já conhece a minha luz. Essas 120 mil pessoas não sabem. Não sabem. Porque elas não conhecem misericórdia, elas não conhecem compaixão, elas não conhecem o verdadeiro arrependimento. Elas começaram a conhecer no momento em que elas se prostraram, fizeram jejum. Durante 3 dias, os animais, os homens, as mulheres, todos os habitantes. Houve um decreto real. Isso aqui foi uma conversão, gente. Foi um avivamento em uma cidade toda. Amém. A gente consegue entender isso? É fácil. É um negócio assim que você vê realmente que a graça de Deus, ela superabundou sobre essa multidão de pecados. Foi um negócio assim tremendo. É como se a gente tivesse notícia: gente, Eunápolis toda se converteu. Do prefeito, do juiz, do delegado, todo mundo, até os animais. Então, assim, tem algo impossível para Deus? Não. Existe algo impossível para Deus? Não. Existe algo que Deus não possa fazer? Então, assim, gente, eu vejo Deus, sabe, falando com a igreja assim: igreja, vocês sabem o que é o certo e o errado. Igreja, vocês estão na luz. E é necessário que vocês tenham compaixão e misericórdia sobre todas as nações. Sobre todo homem e toda mulher. Até mesmo aqueles que nós não gostaríamos que até mesmo, né, aquelas pessoas que você fala assim: ah, esse aí não, tanto que. Porque às vezes você não verbaliza, às vezes você não fala, mas você pensa. E Deus sabe que quando a gente pensa, já foi. Então a gente pensa: como, gente? Como assim? Então, meus irmãos, a gente pode permitir, a gente pode desejar que Deus nos faça perguntas. E eu selecionei algumas perguntas aqui e eu fiquei pensando sobre isso, né? E eu falei assim: Senhor, eu não vou ler essas perguntas como se eu estivesse lendo para outra pessoa. Eu vou ler essas perguntas como se eu estivesse falando comigo, diretamente comigo. Assim como o Senhor fez a primeira pergunta para Adão. Primeira pergunta registrada na Bíblia foi qual? Onde estás? Onde tu estás? Foi a primeira pergunta registrada na Bíblia. Tem Gênesis. Deus fez para Adão e Eva, que estavam se escondendo dele.
E aí eu falei, Senhor, eu quero que... Tinha uma pergunta que ele já tinha resposta. Sempre. Ele não estava onde ele estava, você desapareceu daqui. Já estava. O objetivo ali foi mostrar para o próprio Adão. Ali Deus estava falando assim com ele, você sabia que você rompeu a aliança que você tinha comigo? Por isso você está com medo? Você sabia que você escolheu não viver mais debaixo das minhas asas, mas viver como o inimigo, como o diabo traçou para o homem? Então assim, foi uma quebra de aliança muito grande. Esse local onde tu estás não era uma localização geográfica. Deus ali estava perguntando espiritualmente, como Ele muitas vezes nos pergunta, onde você está, fulano? Né? Muitas vezes quando as coisas arrocham, a gente pergunta para Deus, Senhor, cadê o Senhor? Pai, cadê tu, Senhor? Mas na verdade a pergunta tem que ser assim, onde eu estou? Onde eu estou em Deus? E aí em Marcos 10:51 ele fala assim, e aí eu comecei a ler essas perguntas para mim. Jesus na minha frente, falando comigo. O que queres que eu te faça, Valéria? O que queres que eu te faça, Valéria? Quem você diz que eu sou, Valéria? Quem você diz que eu sou, Valéria? Valéria, por que você está com tanto medo? Valéria, você crê nisso? Você crê nisso? Valéria, por que você se preocupa tanto com o que você vai comer, com o que você vai vestir? Por que isso tira o seu sono? Por que isso faz você correr tanto? Então assim, eu permiti, porque muitas vezes a gente lê, meus irmãos, essas palavras como se fosse assim, naquele momento Jesus estava perguntando para um fariseu, Jesus estava perguntando para um judeu, Jesus estava perguntando para um gentio, mas na verdade a palavra ela fala comigo. A palavra fala comigo. E se eu não consigo entender isso, se eu sempre levo a palavra para o outro, eu vou me tornar juiz do outro. É um remédio para cada necessidade. Né? Então, nessa noite, eu quero de fato, sabe, meus irmãos, que a gente vai com isso para casa. Deixar Jesus nos fazer as boas perguntas que Ele fez no Evangelho. Deixar Jesus sempre estar nos fazendo refletir. Nos fazendo pensar. Né? Nos fazendo mudar nossas crenças. Mudar nossas opiniões para o que Ele disse. Para o que Ele disse, verdade, não para o que eu penso e para o que eu acho. E eu só vou conseguir sair desse lugar se eu me permitir ser questionada por Deus. Se eu me permitir entrar nesse lugar de profundidade. Porque quando Deus me pergunta, quando Jesus, quando o Espírito Santo me pergunta algo, Ele está falando assim, para aí. Se eu continuar andando, lá na frente eu vou topar com a mesma pergunta. Se eu não parar para ouvir, refletir, mergulhar e aprender, eu nunca vou ser mudar. Os ninivitas, eles levaram um dia para se arrepender, um capítulo, né, para se arrepender.
Um dia, Jonas levou 4, e eu nem sei, ele com certeza deve ter se repetido, né? Mas foram 4 capítulos Deus trabalhando ali com ele. Fora os dias, né? A gente está falando só de escritos, mas fora os dias no mar, fora as viagens, o tempo que ele ficou no peixe, né? Foram 3 dias, tudo isso, sabe? Quanto tempo? Eu não sei vocês, mas eu também já passei algum tempo em algumas questões. Eu já passei algum tempo ali, sem querer mergulhar. E aí Deus lançou ele no mar para que ele pudesse mergulhar. Para que ele pudesse, sabe, se examinar a tal ponto, porque ele não quis clamar a Deus quando o barco estava sendo jogado de um lado para o outro. Ele ficou mudo. E quando ele foi lá para o fundo, ele fez uma oração. Ele falou com Deus. E Deus fez o quê? Joga ele na terra. Agora ele está pronto para falar. Agora ele está pronto. Então, muitas vezes a gente precisa ir para a barriga da baleia, né? Para a barriga do peixe. Ficar lá no profundo. Reconhecer que sem ele, nada podemos fazer. Podemos dar voltas e voltas e passar tempo, e mais tempo, e 2 tempos, e 3 tempos, vamos dizer a palavra, encalhado em algumas ações e comportamentos. E Deus pacientemente, uma hora Ele vai te colocar no fundo do peixe ali, da baleia, para você parar. Já que você não para me ouvir, eu vou parar você, para você poder me ouvir. Então não foi só Nínive que foi salva. Jonas também foi salvo. Aleluia. A salvação também chegou para Jonas. Mesmo ele já sendo um profeta de Deus, conhecedor da palavra, evangelista, etc. Então, né? Um homem que ouvia a palavra, que ouvia a voz de Deus, falava com Deus. E naquele tempo só os profetas tinham, né, essa condição. Amém? Você vê que tem 2 situações aí, né? Tem a situação de Jonas se curvando diante de Deus, que é o processo, né? Baleia, clama, devolve a vida. E tem o outro processo de Jonas não se curvando diante do perdão ao povo de Deus. Exatamente. Você entende? Então, exato. Eu com você, eu com Deus estou bem agora. Isso traz uma reflexão, né? Se você observar o texto, no próprio texto, de onde Jonas clamou? Do Sheol. Exatamente. Sheol é lugar de morto. Jonas estava morto. Jonas não ficou vivo 3 dias no ventre da baleia. Jonas estava morto. No fundo do mar. Ele estava morto. Ele foi cuspido na praia morto. E ele ressurgiu morto. Se você observar o texto, a gente vai ver isso. Essa historinha de criança aí, de que Jonas ficou vivo no ventre da baleia 4 dias, 3 dias. Isso é qual conto de criança. Jonas morreu. Quando ele caiu no mar, ele morreu. Agora, mais interessante. O próprio texto deixa isso claro. Agora, o mais interessante é que você olha o texto, né? Olhando para o texto, parece que era muito mais fácil. Sim. Naquela época, vinha um arrependimento ao povo do que hoje. Por quê? Naquela época, né, era um Deus direto. Né? Um Deus direto que agia. Hoje é através de Cristo. Você tem que crer em Cristo para ter acesso a isso. Então eu vejo assim, você vê, em menos de 2 dias, 120 mil pessoas num processo de um profeta que não queria nada com aquele povo, mas diante da misericórdia de Deus, alcançou o povo se arrependeu. Está falando que todo mundo se arrependeu. Está falando que é do rico, do pobre, de todo mundo. Até os animais. Sim. Então, ou seja, todo mundo se arrependeu. Foi um avivamento, na verdade. Mas hoje você anda pela rua e você encontra as pessoas que abrem a boca e dizem, não, Deus existe, não, eu acredito em Deus. Mas quando você entra naquele outro processo de você morrer, de você se arrepender, de você nascer de novo, aí é depois a gente vê é isso. um outro procedimento.
A gente Então vê. me parece que essa parte do novo, ela é mais difícil. Porque Sim. a graça é aqui dentro. O Velho Testamento era lei. Então, são coisas assim que, né? Sim, É sim, um sim. negócio interessante. E esse relacionamento, eu vejo assim, quando a gente. Deus sempre buscou se relacionar com o homem. A vida toda, o tempo todo, né? A Pra existência isso do homem todo. Foi criado para isso. Deus, ele quis salvar Nínive. E Jonas se reconciliou com Deus. Tá bom, eu vou lá fazer o que você está mandando. Porém, Jonas não se reconciliou com o povo. E muitas vezes você vê o quê? Pessoas reconciliadas com Deus na igreja, sem se reconciliar com as pessoas, com o povo. Você viu que não dependeu de Jonas Exato. para que o povo fosse. Exato. Só, Exato. Porque quem dá o só crescimento. palavra. Gente, quem dá o crescimento é quem? O Espírito Santo. Então, assim, Só o a homem está aqui só para fazer o quê? Semear. Quem dá o crescimento é Deus. Ponto, acabou. Deus nos chama para semear, acabou. Agora, o que a gente vê no livro de Jonas é: eu não quero me relacionar com esse povo. Por mim, esse povo todo podia morrer. Tudo bem, eu vou fazer o que você quer, porque você é Deus. Eu vou fazer o que você quer. Então, muitos hoje dentro da igreja, eu estou falando não aqui, mas estou falando de uma maneira geral, se relacionam com Deus. Mas eu não quero me relacionar com Carlinhos. Eu não quero ter amizade com Evani. Aí me chateou, tudo bem, boa noite, mas ó, você lá e eu cá. Então, isso daí interessa a Deus ser consertado. Deus não quer só que você se volte para Ele. Ele quer que você se volte para Ele e para o corpo, para a noiva. Não é? Fica claro. Fica muito claro isso. Deus se importa. É um nível, né? Assim, quando fala nessa direção de que, não, legal, ouvindo com você, mas não quero papo com você. Isso. Fazendo assim, dessa maneira, fica uma maneira muito fria e dura também, né? Fica cômodo, né? Mas Tem sacrifício. Mas também Sacrifício. vejo que você pode se relacionar sem ter intimidade. Sim. De boa, tranquilo também, né? Mas não ao ponto de você excluir, que não é essa a intenção, né? Do que o Evangelho ensina, de você fazer a exclusão, de você não ir ao ponto de perdoar e amar, porque até o próprio Cristo, né, ama o teu próximo a ti mesmo. Sim. Então não dá para você, né, conviver com o seu Mas próximo muitos sem amar. convivem assim. A gente vê isso, muitos na igreja convivem assim. Né? E acha que está tudo certo. Não, eu obedeço a Deus, eu sirvo a Deus. Eu amo Jesus. Beleza. Mas e o corpo? Né? Não, o corpo, isso aí. Então, fica claro para a gente que sempre Deus prioriza o relacionamento do homem para com ele, mas do homem para com o outro homem, que é o que você acabou falando. São os dois mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Então não basta amar a Deus sobre todas as coisas. Não basta. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí quando você fala de amor, você vai para Coríntios 13. Como que é? Suporta. Como que é amar o próximo como a ti mesmo? Coríntios Exato. 13. O amor é paciente. Sofre. Caridoso, O amor sofre. tudo suporta, tudo espera, tudo A parte crê. mais difícil é essa. Entendeu? Essa é a parte mais difícil. Essa é porque é a parte da renúncia. Essa é a parte do arrependimento. Primeiro Essa é a que parte ele- que eu preciso. Primeiro que ele aborda a parte amor. Depois, Paulo vem e fala o que é amor. Só que antes de falar o próximo, ele fala assim mesmo. Como é que está o amor consigo? Exato. Né? Porque Exato. na verdade o próximo seria o terceiro. Exatamente. Seria o terceiro. Exatamente. Porque eu sou o segundo É, e o próximo é o terceiro. simples assim. É isso aí. Amém? Amém. Amém. Muito bom, né, gente? Muito bom. Como o Senhor assim amplia, né? A gente estar com Cristo, o mundo lá fora acha que a gente é bitolado, né?
E quando a gente está aqui conversando como igreja, como a gente observa, a gente se sente expandido, alargado por dentro, né? É a largura, é o comprimento, é a altura de Cristo que vem dentro de você, te expande. Então, assim, é algo divino, realmente é algo sobremodo excelente, né? Andar no amor do Senhor. Página 13, para celebrar 1 Coríntios 13. Não pode ser 14, não? Não, porque 13 em hebraico significa amor. O número 13. Página 14 menos 1. Não. Jonas, acabou de pregar. Suporta, tudo crê. 13. Eu e o corpo de Cristo somos um. Portanto, sou compassivo, misericordioso e afável. E amo a todos meus irmãos. Eu Eu amo em sabedoria com humildade, venço orgulho e alegria. Se a ira do governador se levantar contra mim, eu não deixarei meu lugar, pois a minha sujeição e humildade são um remédio que alerta grandes ofensas. Misericórdia. Eu obedeço aos meus pastores e me sujeito a eles, porque velam pela minha alma. Eu me sujeito a toda ordenação humana, por amor ao Senhor, quer ao rei, como superior, que aos governadores. Acima de tudo, eu me revisto de amor, que é o vínculo da perfeição. Eu tenho amor em abundância para com todos, assim como para Deus. A misericórdia e a verdade nunca me desampararão. Eu as ato ao meu pescoço e as escrevo na tábua do meu coração. Eu amo os meus inimigos, bendigo os que me maldizem e faço bem aos que me odeiam, e oro pelos que me maltratam e me perseguem. Eu sigo a justiça e a misericórdia e encontro vida, justiça e honra. Da mesma maneira que eu sou perdoada, eu perdoo a todos. Eu estou firme em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eu estou na unidade da fé e tenho a medida da estatura completa de Cristo. Jesus, obrigada por perdoar a parede de separação que estava entre nós e me fez um com todos. Eu deixo a mentira e falo a verdade a todos, pois somos membros uns dos outros. Eu estou firme, porque tenho cingido os meus lombos com a verdade. Pai, obrigado, porque sua maior alegria é saber que eu estou andando na verdade. Eu me recuso a mentir, pois já não escrevo o velho homem com os seus filhos. Eu procuro me apresentar aprovado a Deus, manejando bem a palavra da verdade. E eu estou santificada na verdade, porque a palavra é a verdade. Eu rejeito as coisas ocultas, que são vergonhosas. Não ando com astuto e não falsifico a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, eu me recomendo a consciência de todo homem na presença de Deus. Eu não amo de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Eu sou da verdade, e o meu coração está seguro diante de Deus. Amém. Eita glória! Então esses versículos só vieram nos confirmar. É a todos. É com Cristo e a todos. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela reunião dos santos neste lugar. Obrigado por essa palavra, Senhor, que vem nos confrontar, que vem nos fazer refletir sobre a verdadeira comunhão, sobre amar e perdoar. Essa palavra que nos ensina, Senhor, que amar não é só de palavras, mas amar é feito de atitudes, de compaixão, de misericórdia, de renúncia, de arrependimento.
Obrigada, Jesus. Nos acompanhe em paz para casa, Senhor. Que tenhamos uma semana abençoada para a honra e glória do nome de Jesus. Amém?